mais uma mensagem a partir do livro de Atos. E hoje nós vamos ler Atos capítulo 6. Se a gente olhar o livro de Atos, nós vamos ver que um dos propósitos de Lucas, ao escrever o livro de Atos, é contar a história da igreja primitiva, da igreja estabelecida pelos discípulos de Jesus, logo após a ascensão de Jesus. E nós vamos ver, na verdade, que a história de Atos é uma história de um notável crescimento da igreja. A igreja cresceu muito, cresceu notavelmente. E isso foi resultado de Deus, Jesus enviar o seu Espírito Santo. E por meio do enchimento do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus, então começou um movimento extraordinário. Bom, se a gente olhar para os textos que nós vamos ler agora, a partir do capítulo 2 de Atos, nós vamos ver que existiu realmente esse crescimento extraordinário da igreja. Então, por favor, o próximo slide. Então, nós vamos ler algumas passagens rapidamente que mostram como esse crescimento foi extraordinário. Por exemplo, Atos capítulo 2, versículos 41. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Isso aconteceu, então, em Jerusalém. E depois, no versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, falando da comunidade de fé da igreja primitiva. E também Jerusalém. Depois, Atos capítulo 4, versículo 4. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Então, nós estamos falando de um período muito curto, 3.000 pessoas, e acrescentando 5.000 pessoas mais. Capítulo 5 de Atos, versículo 14. E aumentava sempre mais o número de crentes do Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Aparentemente, Lucas, ao descrever o crescimento da igreja nessa época, e Lucas ainda não fazia parte desse grupo, mas ele pesquisou e levantou os dados e foi, então, escrever esse Atos dos Apóstolos, e nós vemos, então, que ele mesmo, ao descrever, ficava maravilhado por tudo aquilo que Deus estava fazendo. Puxa, olha só, 3.000, olha só, 5.000, e olha só, realmente ele não podia deixar de falar que a igreja estava crescendo. Atos capítulo 9, versículo 31. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Então nós estamos falando da Judéia, nós estamos falando da região onde fica Jerusalém, mas também estamos falando da Galiléia, onde Jesus Cristo nasceu, e também da Samaria, que era a região que não era habitada pelos judeus, né? Era uma região habitada pelos gentios. Até os judeus, eles evitavam passar por essa região, mas dali também estava crescendo a igreja. Viam gente, então, que vinham para o Senhor Jesus, e ali, então, a igreja crescia. Atos capítulo 13, versículo 49. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Então, falando de novo, que obviamente se a palavra se espalhava também ali, fazia morada nos corações. Também Atos 16, 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E já estamos falando da região da Galácia, né, onde estava então a igreja da Galácia, da famosa carta de Paulo aos Gálatas. E também Atos 19, 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, e daí já estamos falando de Éfeso. Eu fiz uma apanhada geral aqui, só para a gente perceber que realmente a história do livro de Atos é a história do crescimento da igreja. Não só a história do estabelecimento da igreja, mas a história do crescimento da igreja. E a igreja crescia, porque o Espírito Santo foi dado a essa igreja, foi dado aos discípulos, e os discípulos saíam espalhando a boa mensagem. Então, bem, Lucas está certamente escrevendo tudo isso sob a orientação, ele mesmo, do Espírito Santo, e ele participou de parte desta jornada. A partir de um determinado momento, Lucas se refere ao grupo que participava do trabalho do missionário de Atos como nós, porque Lucas estava também fazendo parte desse grupo. Então,
ele estava realmente falando dos triunfos, né? Das vitórias do evangelho no passado, porque isso era bom para que isso pudesse ser registrado, para que aquelas pessoas que leram os Atos dos Apóstolos naquela época e também a igreja que veio depois pudesse saber que assim era a igreja dirigida pelo Espírito Santo. Ela crescia em número, crescia em abrangência, ela crescia no coração das pessoas. E isso é o que o Senhor Jesus disse, né? Realmente é o que ele falou em Atos 1:8, né? Recebereis poder do Espírito Santo, então sereis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. E é isso exatamente que estava acontecendo. Bem, ao mesmo tempo que a igreja crescia, também não significa que ela crescia sem nenhum problema. Não tinha problema nenhum, crescia, as pessoas vinham. Não, a gente vê, inclusive no livro de Atos, que esse movimento incrível, dirigido pelo Espírito Santo, com grande vigor, ele não era totalmente puro, não era totalmente sem problemas. Não é que a igreja primitiva era uma igreja ideal, não é que ela não tinha problemas, não tinha conflitos, não, tinha. A gente pode ver, inclusive nos textos, vendo, né, o que acontecia no início da igreja primitiva, nós podemos ver, por exemplo, falamos sobre isso em Atos capítulo 4, então falamos sobre o que aconteceu com Ananias e Safira, o coração deles, como eles então buscaram, por meio de um ato, transparecer uma coisa que não era, que não estava no coração deles. Mas também, se a gente vai ter oportunidade depois de também continuar lendo no livro de Atos, nós vamos ver também, então, tinha uma pessoa chamada Simão, que era um mago sedento por poder e reconhecimento. Também o próprio João Marcos, né, que era sobrinho de Barnabé, que depois veio escrever o Evangelho de Marcos, ele também, num certo momento, ele, como se diz no português, claro, arregou, né? Ele chegou e desistiu. Tanto que Paulo ficou muito bravo com ele, né? O Barnabé pegou, então, e deu um jeito lá de cuidar do seu sobrinho. Mas, realmente, nós podemos ver Apolo, por exemplo, que também foi uma pessoa muito usada por Deus, mas no início a doutrina dele era confusa. Ele precisou ser ajudado depois por Priscila e Áquila para poder, então, realmente ensinar um caminho, o caminho da verdade. Também gente envolvida com magia negra, quer dizer, existia de tudo ali. Não é que a igreja cresceu assim, sem problemas. Muito pelo contrário. E realmente o tema da mensagem de hoje é justamente esse. São os desafios, são os problemas, são as dificuldades que se tornam oportunidades para o crescimento da igreja. Então eu quero que a gente pense sobre isso. Se você sente que está enfrentando um desafio, se você sente que está enfrentando um problema, se você sente que está enfrentando uma dificuldade como igreja, então saiba que essas dificuldades, na realidade, são oportunidades que nós precisamos entender como vindas de Deus para que nós possamos exercitar nossa fé, e buscar em Deus o caminho, para que a partir dali, então, nós possamos crescer, porque toda a igreja dirigida pelo Espírito Santo de Deus cresce, porque é assim que acontecia na época dos apóstolos, é assim que aconteceu ao longo da história da igreja e é assim que acontece nos dias de hoje. Então, na realidade, se nós vemos mesmo a história da Igreja Aliança, né, do qual nós somos parte, nós vamos ver que existiram muitas dificuldades, muitos problemas. Inclusive, a Aliança, o movimento missionário chamado Aliança Missionária, começou com 5 missionários que foram para o chamado Congo Belga, na época, que é Angola, que é parte de Angola hoje, Cabinda, e dessas 5 pessoas, 4 morreram, 4 voltaram e 1 morreu. Então, realmente nada aconteceu com esses 5. Se você vai, puxa,
um esforço grande para mandar os primeiros missionários, aí 4 desistiram e um ficou, depois acabou morrendo. Quer dizer, será que isso realmente valeu a pena? Mas Simpson, que foi o fundador, ele sabia que Deus tinha, assim, queria que este movimento de enviar missionários continuasse, e depois de 4 anos, e com o apoio de muitas igrejas que existiam naquela época, então ele começou a enviar missionários, 100, 200, 300, 400, depois de, quando o movimento foi efetivamente organizado como a instituição, ou como um movimento, tinha 400 missionários no campo. E aí nós podemos ver, existem muitos casos, mesmo dentro da igreja, de crescimento extraordinário. Por exemplo, se nós olharmos, nós já falamos sobre isso um pouco, mas a própria igreja do Vietnã, que é uma das maiores igrejas da Aliança do Mundo, ela tem hoje mais de 1 milhão de membros, 1.200.000 membros do Vietnã, é a maior igreja evangélica do Vietnã. E essa igreja, ela, até o final da guerra do Vietnã, em 1975, ele tinha cerca de 60 mil membros, né? Depois da guerra do Vietnã, porque o Sul, o Vietnã do Sul, ele perdeu, basicamente tudo virou comunista, muitos crentes que viviam no Sul, eles saíram do Vietnã e plantaram igrejas de vietnamitas na Europa, Estados Unidos, Canadá. Existem muitas igrejas dos vietnamitas hoje da Aliança nesses lugares. Mas se você for ver, o que aconteceu? O país virou comunista, né? O país virou comunista. Muitos líderes da igreja saíram do país, pastores saíram do país. Os seminários todos foram fechados. Teve um certo momento que a igreja tinha 17 pastores para cuidar de dezenas e dezenas de congregações. Cada pastor tinha que pastorear, na verdade, centenas de congregações. Cada pastor tinha que pastorear uma igreja por dia, né? Eu já contei essa história também, a pessoa indo ali de manhã, pregava numa igreja, aliás, fazia viagem e à tarde encontrava os líderes, à noite pregava na igreja, no dia seguinte ele começava uma outra viagem para chegar no outro vilarejo e fazia a mesma coisa nessa igreja. Então, desse jeito, porque não tinha pastor, essa igreja, no meio da perseguição comunista, de 60 mil, que caiu para 40 mil depois da guerra, agora virou uma igreja de 1.200.000, e a igreja de Vietnã continua sendo comunista. E nós estamos falando dos nossos irmãos ali no Vietnã, nós estamos falando do século XX, século XXI. Então, e também eu poderia contar de outras histórias, por exemplo, da Indonésia, que também é um país que eu sempre cito. Por quê? Porque foi um país em que, em 1928, o primeiro missionário da Aliança Americana, canadense, foi lá, e durante 20 anos não teve nenhum convertido. Durante 20 anos, casais e casais, dezenas de missionários americanos e canadenses foram para a Indonésia. E eles experimentaram a Segunda Guerra Mundial particularmente, e o pioneiro desse trabalho, que se chamava Robert Jeffrey, ele morreu no campo de prisioneiros do exército japonês. E em 1948, o primeiro crente se batizou. Esse é o nascimento da Igreja Aliança. Eles consideram esse dia como o dia em que a Igreja Aliança na Indonésia começou. Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo. E hoje nós temos uma igreja que só a Igreja Aliança representa 500 mil membros neste país, né? Então, se você for ver, esse movimento do Espírito Santo continua até hoje. Continua nesses e outros países. Nós podemos falar do Peru, que é um país perto aqui. Por que não a Aliança do Brasil? Por que não nós? Porque nós não podemos surfar nessa onda do Espírito Santo, de crescimento, com entusiasmo, realmente levar a mensagem de Jesus Cristo. E acontece que todas essas igrejas tiveram seus problemas. Imagina, que problema maior pode ter do que terminar uma guerra, virar comunista e os pastores ir embora, um terço da igreja ir embora para o exterior. Mas esse grande problema foi encarado pelos líderes como uma oportunidade. Oportunidade para que o Espírito de Deus pudesse agir. E uma oportunidade para que as pessoas pudessem realmente reconhecer, olha, nós não podemos mais, mas Deus é todo-poderoso.
Vamos confiar em Deus. E é evidente, ao olharmos para isso, que a obra é de Deus, a obra é do Espírito. Porque se tinha menos gente, se com tanta gente estava acontecendo de um jeito tudo favorável, de repente ficou tudo ruim, e aí a igreja cresceu, só pode ser obra de Deus. Só pode ser obra do Espírito de Deus. É isso, é essa mensagem do livro de Atos, que é uma mensagem para nós também. Assim, nós podemos ver que aquilo que Atos fala, ela também acontece hoje. Aconteceu ao longo dos séculos e hoje também está presente. Se o Espírito Santo de Deus ele está agindo, então a igreja crescerá. Se o Espírito Santo de Deus estiver agindo, então ele vai usar os seus filhos para que muitos venham ao conhecimento de Jesus. E a questão principal que esse trecho de hoje irá nos ajudar a entender é que como, então, a igreja encarou os problemas. Porque os problemas, 100% de certeza, acontecerão. Enquanto tiver igreja, vai ter problema, porque igrejas são formadas por pessoas. Pessoas que são, por natureza, pecadoras. Não é certo? Então, vai ter problema. Porque aquele cara que está do seu lado, ele não pensa como você. E graças a Deus, talvez, né? Por que esse cara não entende esse negócio aqui? Porque, né? Acontece até em família, imagina. É a coisa mais simples de acontecer isso aí. Então, vai ter problema? Sim, por definição. E esse problema é o quê? Vai ser algo que vai minar a igreja por dentro ou é algo que Deus vai usar como uma oportunidade para crescimento? É aí que está a chave que nós precisamos entender. E aqui eu creio que esse texto nos ajuda realmente a entender com claridade, com clareza, essa questão. Vamos então ler um pouco esse trecho nosso, mas antes disso, vamos ler. Então, Atos capítulo 6, versículos 1 a 7, né? Então, diz assim, ó, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição. Bom, eu quero, antes de continuar lendo, eu quero só que a Dami pule para o segundo slide, porque é interessante, né? Naqueles dias, aumentando o número de discípulos, estava dizendo que o número de discípulos estava aumentando. Aí começa a falar que tem um problema ali, uma murmuração, né? Murmuração é uma palavra tipicamente cristã. Eu nunca ouvi essa palavra fora da igreja. Sabe que essa pessoa está murmurando, né? Você já ouviu um negócio desse na escola, no trabalho? Não, se alguém falou isso é porque é crente, isso é coisa de crente essa palavra. Enfim, então tinha murmuração, mas aí no final, olha só, a palavra de Deus crescia em Jerusalém, o número de discípulos aumentava e também um grande grupo de sacerdotes obedecia a fé. Então, quer dizer, entre o versículo 1 e o versículo 7 aconteceu alguma coisa, mas o fato é que a igreja estava crescendo e a igreja continuava crescendo. E esse alguma coisa é que eu quero, então, compartilhar com vocês, que está na palavra do Senhor. Então, volta, por favor, mais o slide para a gente continuar lendo, então. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária, né? Então, você tem um problema. Quer dizer, o que é essa questão ali? E eu quero, assim, já mencionar que todos esses problemas, ou esses desafios, ou essas ameaças, sempre tem os dois lados da moeda. Tá? E um dos lados da moeda é justamente esse conflito. Vai ter um conflito. Tudo começa com conflito. É conflito de pensamento, de cabeça, enfim, mas é um conflito. Um se sentiu mal com o que o outro falou, ou tem um pensamento, ou tem um pensamento. Enfim, e o primeiro conflito aqui é que os helenistas, que são os judeus que falam o grego, que falavam grego, e os hebreus, aqui fala dos helenistas e os hebreus são os judeus que falavam hebraico ou aramaico. Então, esses dois judeus que tinham digamos assim, um transfundo, né, uma história diferente, provavelmente, assim, meio que talvez se agrupavam. Então, tinha lá os judeus helenistas e os judeus hebreus, os cristãos helenistas e os cristãos hebreus. Aqui ainda não se usava a palavra, né? Cristãos, eram os discípulos. Mas, enfim,
E eles estavam com um problema, eles não estavam conseguindo cuidar das viúvas desses helenistas. Quer dizer, então existia ali um problema, e um problema importante. Isso daí, obviamente, tem um pouco também, traz um pouco o cerne das tensões culturais que existiam. Isso daqui é apenas uma parte visível, mas existia uma tensão cultural, tensão entre os líderes, inclusive, porque ali os judeus, os discípulos que tinham o transtorno judeu acreditavam que não, tudo bem, Jesus é o Messias, mas coisas do judaísmo precisariam ser ainda praticadas. Era assim que entendiam os discípulos judeus. Mas os discípulos helenistas, os discípulos que vieram sem ter esse transfundo, né? Esse é espanhol, na verdade, transfundo, mas esse background americano, enfim, esse passado judeu, para eles, algumas coisas como circuncisão e outras coisas, mas não tinham sentido. E já existia, então, em diferentes áreas, conflitos de perspectiva. E eles, de alguma forma, tinham que conviver com isso. E aqui era um problema parecido, mas só que mais sério, porque você estava falando de comida, né? Você fala de comida é uma coisa muito séria. Para mim, pelo menos, é muito sério. Se você assim, se você quer ter problema comigo, mexer nessa área. Agora, se a pessoa, por exemplo, recentemente aqui a gente tem comprado as feijoadas ali do Ademir. Eu estou fazendo propaganda aqui já, né? Mas é uma delícia, né? Então, aqui lá, comer aquela feijoada já salva o dia, eu já fico feliz. Né? É assim. E esse problema é um problema sério, porque distribuição de alimentos, essa distribuição diária estava a servir a distribuição de alimentos. Isso, obviamente, você tem que cuidar disso direitinho. Então, esse sistema que eles tinham começado lá em Atos capítulo 4, da distribuição para as pessoas que precisavam de comida, de recursos, estava funcionando até agora e, de repente, parou de funcionar por causa desse conflito. Parecia que um grupo estava sendo preterido, estava sendo negligenciado. As pessoas não estavam... Às vezes nem acontecia isso, mas é impressão também. Eu não sei o que aconteceu lá, mas pode ter sido isso, pode ter sido impressão. Não, mas eles acham que estão dividindo mais com eles. Você sabe que essas coisas acontecem assim na cabeça? Eu não estou dizendo que foi ou não foi, mas houve murmuração, isso é verdade, né? Então, é lógico que se essa situação continuasse, todo o ministério da igreja ficaria desacreditado. Então, lá em capítulo 4, diz que eles tinham o favor daqueles que estavam ao redor, porque eles viviam a vida em comunidade, estavam dando bom testemunho, e as pessoas ali, então, estavam tendo uma visão favorável desses discípulos, e agora com esse tipo de coisa, de repente, se isso vira um conflito, é lógico que isso vai afetar não só a mensagem, mas também a receptividade das pessoas, né? E daí, então, vem o versículo 2, diz assim: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Bem, isso aqui parece que os discípulos ali, principais, estavam querendo dar uma explicação, né? Porque provavelmente o pessoal estava cobrando. Peraí, vocês façam o serviço direito. Vocês que estão nos liderando, vocês têm que pegar também. Por que vocês não fazem a distribuição ali para que dê tudo certo? Parece que a liderança de vocês não está funcionando. Então, parece aqui que eles estão falando, puxa, mas peraí, a gente vai abandonar a palavra de Deus para servir às mesas? Isso não é certo. Mas parece que eles estão dando uma desculpa, né? E que alguma coisa não está sendo bem feito e que algumas pessoas devem ter dito: olha, talvez se vocês entrarem na parada, as coisas vão melhorar. Por que vocês não fazem isso? E eles estavam falando, puxa, mas talvez não seja bom. Então, a segunda ameaça, a primeira ameaça foi o próprio conflito, mas a segunda ameaça é justamente esta ameaça, é que
por causa desse problema, esses que foram chamados para o ministério da palavra, eles poderiam deixar esse ministério da palavra para servir às mesas. Isso era uma ameaça também. Então, você tem uma ameaça que é o problema, e outra ameaça é como você trata esse problema. Se você tratar o problema mal, você vai tirar gente da linha de frente da evangelização para poder cuidar de um problema. E como é que a gente resolve isso? Se você tirar gente da linha de frente da evangelização, do discipulado, da pregação da palavra, então tudo isso vai diminuir. Então, aí, tudo isso nos remete, nos faz pensar como nós, como igreja, devemos agir estrategicamente quando nós vamos, então, enfrentar essas dificuldades e problemas. Então, Lucas, ele está com essa narrativa, ele está mostrando que existe realmente uma tentação até. Parece que vai ser uma coisa boa servir as viúvas, mas existe uma tentação, né? E também, ele está, eu quero mostrar para vocês o seguinte, olha, aqui, no versículo 2 está dizendo assim: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Vamos ver no versículo 7, no final, olha só, a palavra de Deus crescia em Jerusalém. Então, veja só que Lucas está enfatizando, a palavra de Deus crescia. E no versículo 2, está dizendo, não é bom que nós abandonemos a palavra de Deus. Então, de alguma forma, os discípulos compreenderam que não era bom abandonar a palavra de Deus, e porque eles não abandonaram a palavra de Deus, a palavra de Deus crescia. Então, de alguma forma, Lucas está tentando mostrar, por meio dessa passagem, que o ministério da palavra de Deus não poderia ser abandonada. E como fruto disso, a palavra de Deus crescia. Então, o que aconteceu nesse meio? O que aconteceu? Eles não cometeram um erro estratégico de abandonar a palavra de Deus, tirar o foco da palavra de Deus, só para poderem resolver um problema urgente. Meus irmãos, aqui temos um princípio, aqui temos algo muito, muito importante para que nós possamos refletir. Deus chamou alguns especificamente para o ministério da palavra. E esses alguns que foram chamados para o ministério da palavra devem continuar a exercer com zelo este ministério da palavra. Então, o que nós vamos fazer com essa questão? Você sabe que essa questão não é tão simples, porque você pode pensar assim, puxa, mas se eles servirem à mesa, eles vão demonstrar humildade. Mesmo Tiago, ele falou, né, na passagem de Tiago, não sei se eu coloquei aqui, você pode ir 2 vezes, por favor? Ele diz assim, olha, a religião pura, mais adiante. Mais uma, não tem? Então não coloquei. Tiago 1:27 diz assim, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Então, realmente, essa atitude pastoral, cuidar dos órfãos, das viúvas, que é uma coisa que Deus ensinou desde o Antigo Testamento, é uma coisa importante. Então, os discípulos estavam diante de uma questão importante. Como resolver? Né? Os discípulos podiam fazer isso, os apóstolos podiam fazer isso. E, só para resumir, então nós temos um conflito que são as viúvas negligenciadas que estão provocando essa murmuração. E o segundo é que uma forma de resolver esse problema seria tirar aqueles que estavam ministrando, servindo palavra para poder cuidar das viúvas e tirar, então, pessoas da linha de frente desse ministério. E como é que eles resolveram isso? Versículo 3, diz assim, olha, por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Então,
A gente depois vai ver que esses líderes que foram nomeados, né, o parecer agradou, né? Então, quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra de Deus? E o parecer agradou a todos. Elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Todos eles nomes gregos. Todos eles, então, líderes que eram helenísticos, justamente para poder, então, cuidar das viúvas helenistas, ou das viúvas de transfundo grego, né? Olha só, eles são 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria. Nós estamos falando de distribuir pão para as viúvas. No entanto, o requisito era pessoas de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria. Então, realmente os discípulos aqui, eles estavam dando a entender com bastante clareza que aquelas pessoas que estariam fazendo este ministério são pessoas que os representavam, pessoas com sabedoria, pessoas com cheio de espírito, com boa reputação, pessoas que ninguém poderia vir a contestar, né? E eles então fizeram isso. E Lucas, obviamente, comemora essa solução, né? As viúvas foram cuidadas, o ministério da palavra de Deus não foi abandonado, e ambas as coisas foram absolutamente cruciais para que a igreja pudesse continuar crescendo, para que a igreja pudesse ter harmonia. E isso daqui podia ter sido o estopim de um conflito que poderia ter acabado com essa igreja. Facilmente, como nós, infelizmente, já vimos acontecer, mas não foi isso que aconteceu. A igreja continuou a crescer. A solução foi a diversidade de dons e vocações. A solução foi um novo tipo de trabalho em equipe no corpo de Cristo. Meus irmãos, essa é uma passagem assim, extraordinária também para que a gente possa perceber o que Deus espera de nós. E aqui estamos nós, um grupo de pessoas que Deus chamou, que se sentiu chamado por Deus para esta plantação, para ser um instrumento nas mãos de Deus para proclamar Cristo. E aqui temos pessoas que estão encarregadas do ministério da palavra e da oração. Mas também temos outras pessoas também dirigidas pelo Espírito de Deus, também de boa reputação. Espero que todos aqui tenham uma boa reputação. E sabedoria. Certamente Deus dá sabedoria a quem pede, diz também Tiago. Então, sabe, Deus está dizendo, olha, vocês precisam dividir essas responsabilidades. E existem muitas. E isso tem que acontecer. Tem que acontecer para que a igreja cresça. Porque se isso acontecer, a igreja vai crescer. E a igreja crescendo, mais pessoas vão dividir e assumir essas responsabilidades. E assim a igreja vai continuar crescendo. A única maneira da igreja crescer é assim. Eu tenho, inclusive, conversado com alguns pastores da Igreja Aliança do Brasil, algumas igrejas que têm experimentado crescimento, e eu falo, pastor, agora que você chegou a 250 membros da sua igreja, não pense que a igreja vai continuar crescendo se você continuar da mesma maneira. Não dá, tem que mudar. E eu tenho insistido para que alguns desses pastores visitem igrejas grandes que nós temos. E já disseram, olha, pode mandar lá no Peru, Equador, pode mandar, fica aqui um mês. E eles veem como é que se cuida de uma igreja, 3 mil, 5 mil, 7 mil, que nós temos por aí, no Peru, no Equador. E é diferente. Tem que ter uma equipe, tem que ter uma organização. Cada um deles. Tem uma igreja, por exemplo, que tem para 4.500 membros, mais ou menos, tem 16 pastores. Né? Tem uma outra igreja, esse é no Peru, outra igreja no Equador, para 3 mil pessoas tem um pastor. Na verdade, 2, um e o seu assistente. Diferente, mas ele fez essa igreja crescer com o pastor, colocou líderes, e ele tem reuniões com esses 300 líderes da igreja toda semana. Toda semana. Quarta-feira ele reúne esse pessoal para orar junto, para pregar a palavra para eles, e também instruir e também falar sobre a igreja como um todo. 300 pessoas.
cada um deles, então, cuidando aí do seu grupo, né? E esse pastor dessa igreja, né, que é de Guayaquil, onde nós, de Milagre, né, onde tivemos a quadrenal, é também membro da diretoria da Aliança. Ele é uma das pessoas que fala assim: puxa vida, como eu gosto de participar da AWF, que é a Aliança Mundial, porque ali cada reunião, cada conversa ele fala que é como se fosse um workshop, vai aprendendo, né? Eu também sinto isso, né? Mas, enfim, voltando para essa questão, isso não está fora do alcance de nós, aqui no Brasil também. Não está. A única coisa que nós precisamos fazer é confiar que o Espírito Santo de Deus dirige as nossas vidas, e é essa igreja também. Confiar que Deus tem capacitado a cada um de nós. E eu sei que Deus tem capacitado a cada um de nós, de vocês aqui, dons e talentos diversos. E tem realmente, as pessoas aqui são muito diferentes umas das outras. Graças a Deus. Isso significa dons e talentos diferentes. Isso significa que Deus tem algo muito especial a realizar por meio de vocês, por meio desses dons e talentos. Então, não pense que você não tem espaço nesse ministério, porque tem. E você, meu irmão e minha irmã, levante-se para ser essas pessoas de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, para poder ajudar aqueles que Deus chamou para o ministério da palavra e da oração, para poder assim ser uma igreja como a igreja que Jesus Cristo sempre pensou que deveria ser a igreja, né? Assim como foi a igreja do Novo Testamento. 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. Poxa, naquela época, isso aí é uma quantidade enorme, imagina. 3.000 pessoas naquela época. Hoje já é grande, imagina naquela época. Né? Mas foi assim, o Espírito de Deus. Né? Essa história do Vietnã é uma coisa que eu sempre cito, porque é extraordinária. Virou comunista. Então, de 1911 até 1975, 60 anos, a igreja cresceu até 60 mil membros. De 1975 até hoje, na verdade, esses números já, depois de 40 anos, já tinha 1 milhão. 60 mil para 1 milhão. No regime comunista, sem seminário. Imagina, como isso é possível? Uma vez, quando eu fui visitá-los, eu vi como é que eles faziam para o treinamento de pastores. Era o seguinte: eles juntavam. Eu fui em Hanoi, na região norte. Eles juntaram 3.000 pastores que ficavam uma semana inteira em Hanoi. Manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Segunda a sábado. Estudando a palavra de Deus. Direto. Acordava cedo, 6h30, tomava café deles, não é bem café, 7 horas, 7h30, 8 horas já começava. E até eu tive a oportunidade de estar junto com eles e compartilhar bem rapidamente sobre a Aliança Mundial. Mas eu queria falar, na verdade, eu estou aqui para ver vocês, né? Mas não era só isso aí. Depois, como muitos desses líderes ministravam nas montanhas, e muitos deles, como eu falei, não tem seminário, não tem que se formar desse jeito. Então, a própria liderança da Igreja Nacional, eles iam e faziam também encontros regionais, nas montanhas. Né? Então, quando você fala nas montanhas, você tem que ir de avião até um certo lugar, depois provavelmente pegar ônibus e andar e tal, 2 dias, 1 dia. Pelo menos 1 dia. Tem algumas pessoas lá que andavam 1 dia, literalmente. 1 dia. Para poder chegar onde precisavam chegar, para poder fazer essa reunião. E fazer reunião aqui, fazer reunião aqui, fazer... Então, mas eles entendiam que o treinamento dos pastores é fundamental, faziam isso. Então, pessoal, e nós estamos falando do século XX, século XIX, século XX, século XXI, nós estamos falando dos dias de hoje. Maneiras que os homens de Deus encontraram para superar o obstáculo. Não tem seminário? Puxa, o que eu vou fazer? Então não vai ter pastor? Não tem seminário, dá um jeito nisso. Então vamos fazer assim, vamos fazer assado, está tudo longe. Essa história de andar um dia inteiro é uma história que tem lá no Vietnã, mas tem outros lugares também. Nepal, que é a igreja mais recente da Aliança. Deus está fazendo. E Deus quer que isso aconteça nesta igreja também. Então, a palavra de Deus cresceu como uma coisa viva, porque a palavra de Deus é viva.
A minha oração é que nenhum obstáculo dentro e fora da igreja impeça a palavra de Deus crescer, né? Impeça a palavra de Deus de realmente expandir. E as pessoas que precisam ser salvas, sejam salvas por meio deste ministério da Igreja Aliança Internacional de São Paulo. Vamos orar. Bondoso Senhor, muito obrigado, porque assim como a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo no início, ele cresceu porque eles estavam alicerçados na palavra de Deus. A palavra de Deus crescia, assim diz, porque isso é sinônimo do crescimento da igreja. E, ó Deus, porque o Espírito Santo foi dado e encheu aqueles líderes, homens e mulheres, com os dons, e também, Senhor Deus, com o poder que vem do alto, eles puderam ser testemunhos vivos de Jesus Cristo, e assim puderam levar milhares, literalmente milhares, ao conhecimento do Senhor. E a igreja se expandiu de Jerusalém até Judeia, Samaria, e depois daquela região da Palestina para outras regiões do Império Romano, de tal forma que depois de algumas décadas, todo o Império Romano tinha presença cristã, tinha presença de discípulos do Nazareno, Jesus Cristo. Ó Pai, isso é algo tão extraordinário, mas o mesmo Espírito que operou naqueles dias, continuou operando na igreja e continua, Senhor, a operar hoje no nosso meio. Por isso nós te pedimos, ó Senhor, que cada um de nós aqui desta Igreja Internacional de São Paulo também possamos experimentar a plenitude do Espírito Santo, para que assim sejamos instrumentos do Senhor, Pai, para que a tua igreja também aqui em São Paulo possa crescer, possa se expandir, possa fazer discípulos, Senhor, de todas as nações, e assim poder honrar o teu nome, glorificar o teu nome. Porque quando isso acontecer, evidentemente isso terá sido obra do Espírito Santo. Porque isso não pode ter sido a nossa capacidade, não pode ter sido a nossa estratégia, mas terá sido certamente a obra do Senhor nas nossas vidas. E todos verão e glorificarão ao Senhor, porque isso foi obra do teu Espírito. Ó Deus, dirija-nos nesta caminhada. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.